A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem? Todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento, chegando com mais uma pré-aula do segmento Mádio EBD. Lição de número 1, o chamado de Jeremias, lição que abre o nosso quarto trimestre de 2025. E este é o canal da IADIO EBD. Caso você ainda não seja inscrito, não perde tempo, te inscreve, pode ser aí na TV, no celular, onde você estiver. Se inscreva no nosso canal e você receberá todas as semanas ao menos 2 vídeos, um vídeo da classe de adultos e um vídeo da classe de jovens. E você pode então ter aí subsídios, né, materiais, metodológicos, enfim, para você preparar uma aula bacana, uma aula interessante aí para os seus alunos no domingo que está se aproximando. E o domingo, então, é o domingo 5 de outubro de 2025, então, onde nós estaremos dando início a mais um trimestre aqui da Escola Bíblica Dominical. A título de curiosidade, nesse trimestre, o professor que escreve o comentário da lição é o pastor Elias Torralbo, e ele faz aqui, então, uma exposição a respeito do livro de Jeremias, onde vai ser abordado, então, durante as 13 lições desse trimestre, todos os 52 capítulos, então, deste livro, ele que é tido aqui, né, como um dos profetas maiores, juntamente com Isaías, Daniel e o Ezequiel. Então, são os 4 profetas maiores e Jeremias faz parte, então, desse conjunto. O Jeremias também é conhecido como o profeta chorão, né? Por isso que é atribuída a ele, inclusive, a autoria do livro de Lamentações, que em muitas Bíblias já aparece ali como Lamentações de Jeremias, embora não haja dentro do corpo do texto do livro de Lamentações exatamente uma atribuição muito clara de que seja Jeremias o autor dela, mas a tradição assim o afirma, e não há hoje ainda como nós dizermos que realmente não foi Jeremias quem escreveu, apesar do estilo, né, ser diferente, mas faz sentido assim dentro da personalidade que transparece aqui nas páginas do livro de Jeremias, pode muito bem realmente ter sido escrito por Jeremias o livro de Lamentações. Mas ele é chamado de profeta chorão por algumas passagens aonde aparecem aqui no livro de Jeremias, aonde ele chora pelo povo, até numa linguagem poética, né, um versículo onde ele diz: os meus olhos se derramam, né, como quem diz, estou se me debulhando em lágrimas, né, pelo povo, por Jerusalém. Então ele é o nosso profeta chorão, o profeta que vai ser estudado então nestas lições aqui nesta revista da Escola Dominical. O nosso texto principal está em Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse a madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Resumo da lição: Jeremias foi escolhido e separado para exercer o ministério profético desde o ventre de sua mãe. Então, a primeira lição é uma lição bem interessante, que ela trata aqui a respeito do profeta Jeremias, né? A natureza do seu chamado, a pessoa de Jeremias é o primeiro subtópico, a vida de Jeremias no segundo subtópico e o ministério de Jeremias no terceiro subtópico. Então, professor, professora, neste primeiro tópico aqui da lição, você tem a oportunidade de apresentar Jeremias aí para a sua turma, para a sua classe. E eu sugiro que você comece a aula, né, logo depois de ter feito aqui a leitura do texto áureo, né, o texto principal, que você abra espaço aqui já para uma dinâmica, né? Uma metodologia ativa aqui onde você converse com a sua turma sobre o que eles conhecem, o que eles sabem a respeito de Jeremias. Para facilitar esse processo, você pode levar ali algum tipo de papel, talvez um post-it, né? Algo assim, onde você vai distribuir isso para os alunos e vai colocar: escrevam aqui aquilo que vocês sabem a respeito da vida de Jeremias. Talvez eles vão lembrar de algum versículo, alguma passagem, né? Talvez a própria alcunha aqui de profeta chorão, enfim, né? Então, algumas curiosidades talvez eles podem colocar ali a respeito de Jeremias. Então, isso vai ser uma atividade interessante até para você já perceber o nível de conhecimento aí da sua turma, o que eles realmente sabem, né, a respeito de Jeremias, a respeito da Bíblia como um todo, né? E você pede para que eles colhem, talvez numa folha, uma cartolina, ou no quadro, né, num espaço aí dentro da sala, você vai pedir para que eles levem e coloquem aí essas frases, né, esses pontos, essas palavras-chave que eles têm a respeito de Jeremias. E aí você vai fazer ali a sua aula. No final da aula, depois de você já ter apresentado toda a lição, você vai retomar isso que eles escreveram ali. Então você vai dizer agora, com base naquilo que você viu dessa aula, né? Com base nessa exposição aqui da lição de número 1, o que você aprendeu a respeito de Jeremias? E aí eles vão novamente pegar mais um post-it, mais um papelzinho, e eles vão fazer ali mais um comentário.
E a ideia dessa metodologia, ela está baseada naquilo que é chamado na pedagogia de aprendizagens visíveis. Ela é justamente levar o seu jovem a entender que ele está aprendendo algo, que ele chegou naquela aula com um determinado conhecimento, mas que ele vai estar saindo da aula com um conhecimento a mais, um conhecimento maior, né, a respeito daquele tema, a respeito daquele assunto. Então, as aprendizagens visíveis são ferramentas bem interessantes para dar a ele essa impressão de que ele não está ali perdendo tempo, né, mas para que ele entenda que ele realmente está aprendendo, está agregando conhecimento, agregando mais subsídios, né, a respeito do assunto ali que está sendo estudado. E é interessante para nós, também professores, né, então você faz ali uma espécie de avaliação diagnóstica, né, do seu aluno a respeito do que ele já sabe, e depois você também está fazendo uma avaliação da sua própria aula. Porque se o aluno apresentar no final da aula as mesmas frases, as mesmas palavras que ele já tinha no começo, então você vai perceber que faltou algo, né? Você talvez precise se preparar um pouquinho mais aí para as próximas aulas. Então é uma atividade bem interessante para fazer essas avaliações e também para mostrar a aprendizagem, né? Para visibilizar a aprendizagem. Então fica aqui essa primeira dica aqui para o início da sua aula. Muito bem. E aí, este primeiro tópico, então, professor, você vai expor aqui a natureza do chamado Jeremias, né, partindo desses três subtópicos, e uma questão aqui que eu considero interessante, né, a ser abordado. É claro que você talvez não vai ter assim um tempo hábil para que você discorra, né, com propriedade, com detalhes aqui sobre todos os pontos da lição. Então, às vezes é interessante você fazer escolhas, né, escolhas pedagógicas do que vai ser realmente abordado. E uma coisa que eu acho extremamente interessante aqui de abordar é o fato de que Jeremias nasceu em uma pequena vila de sacerdotes, que era a vila de Anatote. Então isso era algo comum, né, dentro ali do reino de Judá, dentro do período de Israel, havia algumas vilas, então algumas aldeias que eram designadas aqui, né, para os sacerdotes. E isso nos leva a entender que ele vinha de uma família sacerdotal. E aí, dentro daquilo que nós temos lido no nosso texto principal, de que antes que ele fosse formado, né, já no ventre da sua mãe, ele já tinha sido consagrado, santificado, separado pelo Senhor, a gente percebe que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Então isso é algo que você pode trazer aqui com os seus jovens. Ele nasceu numa família sacerdotal, ele nasceu numa vila, numa cidade sacerdotal. Ele tinha todas as prerrogativas aqui para que ele seguisse a carreira de sacerdote. Mas Deus o escolheu para um ministério que era justamente o oposto daquilo. Dentro do Antigo Testamento, você tem a figura do sacerdote como alguém que vai levar o povo até Deus. Então ele vai pegar as demandas do povo, ele vai pegar o próprio pecado do povo, né, bem representativo isso, e ele vai oferecer a Deus os sacrifícios, enfim. Então é como se ele fosse um intercessor entre o povo e Deus. Agora Deus escolhe Jeremias para fazer algo diferente. Ele vai ser um intermediário entre Deus e o povo. Então o profeta era aquele no Antigo Testamento que recebia do Senhor algo e ele então entregava aquilo para o povo, aquela mensagem então de Deus para o povo. Então veja o que Deus faz. Você pode trazer isso, abordando isso aí com seus jovens, de que os planos, os sonhos que eles têm, né, aquilo que parece que está alinhado para que aconteça, precisa colocar nas mãos do Senhor, porque o Senhor tem projetos maiores, o Senhor tem projetos grandiosos para a vida de cada um de nós. E essa grandiosidade, quando eu digo grandioso, não estou aqui me referindo a tamanho, né, mas estou falando em importância para o reino. Talvez seja uma pessoa que precisa ser alcançada pela sua vida. E você vai cumprir esse chamado, esse ministério dentro da sua vida, e essa vai ser a grande obra, né, pela qual você será galardoado. Então cada um de nós tem um projeto de Deus para a nossa vida. E o projeto de Deus, ele sempre vai prevalecer. Então, quando talvez aqui Jeremias procurou fugir do seu chamado, né? Há, por exemplo, essa própria passagem, quando o Senhor o chama, ele diz, eu sou uma criança, eu não sei o que falar, né? Está aqui no subtópico 2, que ele vai tratar aqui a respeito disso, que ele era jovem, né? Então, o profeta talvez não quisesse exercer esse ministério. Mas o Senhor diz, né, que eu sou contigo, eu o chamei, eu te escolhi e as nações te dei por profeta. Então nós precisamos colocar a nossa vontade, submetê-la à vontade de Deus. Em outro momento também Jeremias vai se referir dizendo que quando ele queria não cumprir a palavra, né, não pregar a palavra, mas aí ele diz que aquela palavra ardia dentro dele como um fogo e ele não tinha outra opção senão fazer a vontade de Deus. Então, dura coisa é para nós queremos fugir do chamado de Deus. E os planos de Deus, eles se cumprem nas nossas vidas quando nós simplesmente não atrapalhamos, né? Então,
atenda isso, né? Atente isso ao seu jovem, ensine, instrua ele de que ele precisa se submeter à vontade de Deus, buscando em oração qual é a vontade de Deus e deixando que Deus haja, que Deus faça da forma como ele já tem planejado antes mesmo do nosso nascimento. O nosso segundo tópico traz a mensagem de Jeremias, onde o primeiro subtópico traz os dias de Jeremias. Talvez aqui, professor, seja interessante fazer um contexto histórico, né? Jeremias está passando o seu ministério, são 40 anos que vai durar o ministério de Jeremias, e ele passa pelos últimos reis aqui do reino de Judá. O primeiro deles é o rei Josias, né? A Bíblia nos diz então que ele é chamado no 13º ano do rei Josias, e durante todo o governo do rei Josias ele vai profetizar, ele vai ser profeta. Há aqui no livro de Jeremias, em torno de 15 profecias, né, diferentes aqui que foram registradas. Essas profecias também elas não estão assim numa ordem cronológica, né? Às vezes mistura-se ali um pouco de narrativas com um pouco do teor profético mesmo. Então é possível que esse livro tenha passado por algumas reelaborações, né, reescritas ali ao longo da história. Muitas vezes também no livro de Jeremias nós vamos encontrar mensagens falando na terceira pessoa a respeito do profeta. E isso se deve possivelmente porque são passagens escritas por Baruque. O próprio contexto aqui do livro nos mostra que o Jeremias fez uso deste secretário, né, deste amanuense, para o qual ele ditava as palavras e ele ia escrevendo. Então, há esse processo aqui, né? Nem todo o livro é a autoria no sentido de Jeremias ter escrito, né, cada uma das páginas. Há, inclusive, um contexto que a gente pode encontrar o pano de fundo, né, que está no livro de 2 Reis. Então, lá no livro de 2 Reis, capítulo 22 em diante, é o contexto a partir do qual nós vamos encontrar aqui a vida do profeta Jeremias. Então, dentro desse contexto do livro de Reis, nós temos aqui que Jeremias profetizou durante o período do rei Josias, do rei Joacás, do rei Jeoiaquim, depois o rei Joaquim, né, são 2 reis aqui diferentes, com nome parecido, e por fim o reinado de Zedequias, né, que foi o último rei, então aquele que foi deportado aqui para a Babilônia. E Jeremias profetiza dentro desse período, então, das deportações todas, mas num contexto mais amplo, no contexto ali do Oriente Médio, né, do mundo conhecido da época, era um momento de mudança nos atores da geopolítica regional. Por exemplo, o reinado da Síria tinha sido grande reino durante muitos anos. Eles, inclusive, tinham levado, né, Israel, o reino do norte ali, foram eles usados por Deus para trazer o juízo para o reino do norte. E agora estavam em declínio. E nesse período de declínio do reinado da Síria, estava começando a se levantar o reino da Babilônia. A Babilônia agora dos caldeus, né? Então esse período aqui do Nabucodonosor, né? Um pouco antes aqui ainda até o próprio pai do Nabucodonosor. E no reino do sul, aliás, ao sul de Judá, né, havia também o reino do Egito, o Império Egípcio, que tinha tido o seu grande auge, né, o seu apogeu lá no passado, né, na antiguidade mais tardia, e que agora estava, em virtude da Síria estar perdendo um pouco de força, o Egito estava procurando retomar a sua força, né, a sua grandeza. E é nesse sentido, então, que o reino de Judá está instalado num local extremamente crucial dentro das ambições desses povos todos, porque a Síria ficava ao norte de Judá. A Babilônia ficava, talvez, podemos dizer ali, ao noroeste, né? E o reinado, e ao sul ficava, então, o Egito. E Judá ficava no meio desses grandes impérios, dessas grandes forças. E era um local, então, que os egípcios talvez usassem como um escudo, né, alguém importante a ter por perto, para ser um escudo contra a vinda dos assírios, dos babilônios. E ao mesmo tempo, Babilônia e a Síria gostariam de conquistar essa região para dar continuidade e expandir aqui até chegar ao Egito. Então é dentro desse contexto conturbado que está aqui o nosso querido profeta Jeremias profetizando, sendo enviado de Deus para profetizar as nações. E ele não profetiza só para ajudar. Também vai ter aqui algumas profecias para o Reino do Norte, né, para Samaria. Vai ter também profecias para os outros povos, então, ali da região, né, egípcios, babilônios, enfim. Então, ele realmente foi dado às nações por profeta. Deus levanta Jeremias e entrega esta mensagem para ele. Então, neste segundo tópico, nós temos aqui a mensagem de Jeremias, que dentro desse contexto aqui dos dias de Jeremias, eram mensagens de advertência. Boa parte daquele povo estava pensando, a Síria ficou para trás, a nação da Babilônia está começando, não é lá tão forte. Hoje a gente conhece a Babilônia como um grande império, né? Mas na época era apenas um pequeno reino. Mais um reino de Babilônia, porque haviam já tido outros impérios babilônicos no passado, né?
E agora a Babilônia estava começando a crescer novamente. E alguns deles vão propor uma aliança com o Egito. Então isso principalmente lá no final do livro, né, a Bíblia nos mostra que eles inclusive vão arrastar Jeremias para o Egito. Jeremias está dizendo, maldito o homem que confia no homem, né? Maldito aquele que quiser fazer uma aliança para se levantar contra a vontade de Deus. Deus está levantando os babilônios para trazer juízo para vocês. Essa é a mensagem aqui do livro de Jeremias. E vocês estão querendo confiar nos ídolos, vocês estão querendo confiar nos homens, né, na força do Egito, e isso não vai salvar vocês. E a Bíblia não conta, né? A Bíblia vai até a queda de Jerusalém apenas, mas a tradição nos diz que Jeremias foi arrastado pelo povo até o Egito e que lá ele morre apedrejado, porque ele provavelmente continua o seu ministério profético com palavras duras, palavras de juízo, de advertência, lá no Egito. E lá ele seria então apedrejado. Já outros teólogos, outros historiadores vão na linha de que a Babilônia conquista em algum momento os egípcios e acaba vindo Jeremias a morrer na própria Babilônia. Então não há comprovação bíblica, né? São apenas suposições, hipóteses históricas, mas o fato é que Jeremias não teve aqui, devido à sua mensagem, essa mensagem de advertência, ele não teve vida fácil, né? Agora, no segundo subtópico da mensagem de Jeremias, mostra aqui as duas visões iniciais que ele teve. A primeira visão foi a visão de uma vara de amendoeira. E aqui há, segundo alguns autores, alguns teólogos, um jogo de palavras com as palavras do hebraico shaked e shoked, que são as palavras, então, aqui que amendoeira, né, a palavra amendoeira significaria. Então vem dessas expressões que significam acordado, velar, que aí Deus está dizendo, né, eu velo pela minha palavra para a cumprir, ou seja, eu estou acordado, eu estou vigilante, eu estou atento. A mensagem que eu estou te dando, Jeremias, é uma mensagem que não vai falhar. Lá no final, Jeremias vai ter um embate contra os falsos profetas. E o que é o falso profeta? É alguém que se autodenominou profeta, né? E ele está ali dando a palavra a qual Deus não está naquela palavra. Mas para Jeremias, a palavra do Senhor veio até ele e a palavra era essa: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Então isso aqui é bem interessante para você professor, para você aluno, entender. Se você está expressando, ensinando aí na sua congregação a palavra de Deus, então você pode dormir tranquilo, né? Porque você não está falando de você mesmo, você está falando da palavra de Deus, e o Senhor vela pela sua palavra para a cumprir. E dentro desse ainda inicial, dessas visões iniciais de Jeremias, ele vê também uma panela fervente, né, vindo do norte, né, ou se derramando para o norte. Então essa segunda visão mostrava de que Babilônia, esse reino que estava ao norte, então, de Jerusalém, era de onde viria o juízo de Deus. E este é, basicamente, o mote central, né, de toda a trajetória aqui do profeta Jeremias. Ele pedindo para que o povo aceitasse o juízo divino, de que isso que estava vindo sobre eles era devido à infidelidade do povo, devido ao pecado do povo, e que para eles serem restaurados, eles deveriam receber esse castigo divino para depois, então, ser restaurados. Então esse é um caráter interessante também a respeito aqui da mensagem de Jeremias, que ela é uma mensagem de juízo, mas mesmo no juízo está revelado o amor de Deus. A Bíblia é muito farta em nos dizer que Deus corrige aqueles a quem ama. Deus é como um pai, né? O pai muitas vezes vai impor limites, o pai vai trazer o castigo para o filho, mas é justamente em amor, para que evite-se uma perdição ainda pior, né? Então é nesse sentido aqui que as visões que Jeremias tem, uma clara visão, né, de como seria o ministério dele e do que seria a mensagem de Jeremias. Uma palavra na qual Deus estaria, que ele vela pela sua palavra para cumprir, e uma palavra de juízo, uma palavra de um reino do norte que viria para trazer a justiça de Deus para aquele povo. No último subtópico do tópico 2, temos o destinatário e o conteúdo da mensagem. Então, como eu já aqui antecipei, principalmente o reino de Judá, o reino do sul, onde Jeremias estava ali vivendo, né, em Jerusalém. Mas há momentos em que ele vai também profetizar para outros povos, porque Deus havia o escolhido, né, para dar às nações por profeta. E aqui no tópico 3 a gente tem o efeito dessa mensagem de Jeremias para
o povo, né? A mensagem de Jeremias e os seus efeitos. O primeiro subtópico traz a resposta do povo, e o comentarista, o pastor Elias Torralbo, coloca aqui que toda mensagem divina é um chamado e requer uma resposta dos que a ouvem. E alguns até dizem, né, que mesmo quando não há uma resposta, mesmo quando você finge que você não está ouvindo, aquilo também já é uma resposta, né? O teu silêncio diante da mensagem de Deus também já é uma resposta. Então Deus nos chama para a ação. O povo de Jeremias aqui, né, foi indiferente e maldoso, vindo inclusive a persegui-lo. Então o povo, ao invés de receber a mensagem de Deus e ficar feliz, né, Deus está preocupado conosco, Deus levantou o seu profeta para trazer a sua palavra para nós. O povo falou, não é esse tipo de profeta que nós queremos, não é esse tipo de mensagem que a gente quer. Tanto que depois, quando vem os falsos profetas, né, trazendo mensagem dizendo, não, a Babilônia vai ser destruída, vocês vão resistir, vocês vão aguentar, vocês vão ser vitoriosos, o povo preferiu ouvir os falsos profetas. E isso, professores, não é muito diferente dos dias que nós estamos vivendo. Então, quando a gente lê o livro de Jeremias, a gente começa a fazer comparações, né, dentro daquele contexto conturbado politicamente, religiosamente, né, esse sincretismo que havia, é muito parecido com o contexto que a gente vive hoje. E o povo de Deus, assim como o povo aqui desse período, tem agido muitas vezes da mesma forma, indo em busca de falsos profetas, indo em busca de teologias como a teologia da prosperidade, a teologia do coach, né, como é conhecida, a própria teologia do domínio, né? Então são todas as teologias que são colocadas que ferem a veracidade, a ortodoxia da palavra de Deus. Mas as pessoas preferem dar ouvidos a esse tipo de teologia, a esse tipo de pregação. E muitas vezes isso acaba então trazendo muito sofrimento, muita dor, porque as pessoas estão fugindo da verdadeira palavra de Deus. E as pessoas que querem trazer a boa teologia, as pessoas que querem trazer o verdadeiro ensino da palavra de Deus, muitas vezes, assim como Jeremias, eles vão ser perseguidos, eles vão ser silenciados, né? Hoje, muito comum nas redes sociais, aí o cancelamento, né? Então essas pessoas vão sendo canceladas, porque o povo não quer saber da verdade. O povo quer saber de palavras bajuladoras, de palavras de incentivo, de ânimo, de vitória. E isso é algo que estava aqui no contexto de Jeremias e que infelizmente a gente continua vendo hoje. Mas Jeremias não se calou a isso, né? O segundo subtópico mostra aqui o sofrimento de Jeremias. Então Jeremias foi perseguido, Jeremias foi lançado numa cisterna, né? no calabouço. Jeremias foi esbofeteado, né? Teve de lidar com a solidão, a dor permanente, com dúvidas profundas, né? Então ele próprio vai entrar dentro desse conflito, dessa dor psicológica, né? A sua própria fé em alguns momentos ali vai estar ameaçada, mas ele continua sendo fiel a Deus. E aí, professor, dentro desse contexto aqui do sofrimento de Jeremias, eu penso que seja uma oportunidade interessante para você trabalhar aí na sua classe a questão do Setembro Amarelo. Né, apesar de que agora eu ainda estou no mês de setembro, né, mas você vai estar aí dentro do dia 5 de outubro, então já vai ter passado aqui o mês do Setembro Amarelo, mas provavelmente você já fez aí algum culto alusivo, algum culto temático, e você pode trazer novamente essas questões aqui dentro da aula, para mostrar então que mesmo um servo de Deus fiel, ele pode passar por problemas de sofrimento, dificuldade, e que esse sofrimento nem sempre necessariamente precisa ser um sofrimento físico, mas que um sofrimento psíquico, né? A solidão, todo o sentimento negativo aqui envolvido, né? na vida do profeta Jeremias, isso tudo também pode acometer as pessoas que servem a Deus. Então, diferente dos profetas aí de fora que pregam apenas vitória, de que o crente nasceu para ser cabeça e não ser cauda, né? De que o sofrimento parece que precisa ser eliminado. Se você está sofrendo, se tu não está sendo abençoado, é porque você está em pecado, você está fazendo algo errado. Então é interessante retomar essas questões e dizer que não, há doenças mentais, né? Doenças emocionais, e elas também podem afligir o servo de Deus fiel. E Jeremias é um bom exemplo disso. Alguém que, mesmo cumprindo a vontade de Deus, mesmo tendo sido chamado por Deus, mas ainda assim ele não estava imune de passar por este sofrimento. E o terceiro subtópico diz que o cumprimento das profecias de Jeremias foi cabal. Aquele Senhor que falou que velava pela sua palavra para cumprir, no final aqui ele está
cumprindo. Parte das profecias de Jeremias se cumpriram, ele pôde ver o cumprimento delas, como por exemplo a queda de Jerusalém no ano 586 a.C., mas parte dessas profecias ainda vai se cumprir, né? Há uma profecia bem interessante aqui que a gente celebra todos os meses, pelo menos aqui na Assembleia de Deus de Joinville, todo culto de Santa Ceia nós mencionamos essa profecia, que é uma profecia que está lá em Jeremias 31 e 31, aonde Jeremias está mencionando aqui a respeito da nova aliança, né? E Jesus, quando estava lá instituindo a Santa Ceia, Jesus vai justamente fazer menção desse versículo, Jeremias 31 e 31, que nos diz assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela tua mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Porei a minha lei no seu interior, a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o seu povo. E quando Jesus está lá partindo o pão, tomando o cálice, o que ele diz? Esta é a nova aliança no meu nome. Então veja, Jesus é o cumprimento desta profecia maravilhosa aqui de Jeremias 31 e 31. Então nenhuma das palavras que Deus deu através do ministério do profeta Jeremias, ela caiu por terra. Aquilo que ainda não se cumpriu, ele ainda há de se cumprir na posteridade. O desejo do profeta de que o povo se convertesse a Deus, né? Jeremias 32 aqui vai trazer isso, ele vai se cumprir. Então, no derradeiro dia, né, no último dia, o povo de Israel vai realmente se voltar, se converter ao Senhor, e o Senhor será o Deus do seu povo. Hoje nós, enquanto igreja, já estamos começando a viver essa nova aliança. Nós já estamos começando as primícias, né, dessa nova aliança de Israel. Mas naquele dia, e oxalá em breve, né, nós todos estamos nessa bendita esperança de que nós veremos o cumprimento então dessas profecias todas. Se você também tem essa esperança, eu te convido então a continuar esse bom trabalho que você vem fazendo. Prepare a melhor aula que você puder para esse domingo, né, e nos próximos também. Apresente aí aos seus jovens o profeta Jeremias. Procure sempre trazer dinâmicas, metodologias ativas, coisas que façam o seu jovem gostar da escola bíblica dominical e gostar da Bíblia, gostar de aprender a Bíblia e principalmente de aplicar, né, de trazer uma aplicação prática para a vida dele. E eu tenho certeza que Deus vai se agradar de ti e vai continuar te abençoando. E um belo dia nós todos nos encontraremos lá na glória, nessa aliança eterna onde Deus será para sempre o nosso Deus. Quero desejar a você uma ótima aula no próximo domingo e espero ter contribuído aqui, né, com alguma ideia, algum insight, alguma informação importante para que você tenha aí uma aula abençoada nesse dia 5 de outubro. Fiquem todos com a paz do Senhor.